Paz do Senhor, povo de Deus. Vamos ministrar aí hoje a aula de número 12, a conduta do crente em relação à família. Conduta do crente em relação. Textuário, Efésios capítulo 5, verso 31. Diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Em verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, verso 21 ao 33, depois de 6 de 1 a 4. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação no Senhor. Então, o objetivo geral dessa lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Os objetivos específicos, baseados em 3 tópicos: refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como mulher casada é comparada à igreja de Cristo e orientar a conduta de pais. Pois bem, vamos lá. Comentário. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, isto é, um marido e uma mulher. Heterossexual, um homem para uma mulher. E indissolúvel, que não pode ser dissolvido, que não pode se acabar. Né? No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, o relacionamento familiar é um projeto divino. Então, em primeiro lugar, a conduta do marido, a conduta do homem cristão para com a sua esposa. Primeiro vamos falar do marido.
Depois iremos falar da esposa e, por fim, dos filhos. Tá? Então, em primeiro lugar, no capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Está lá, aqui em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, né? Quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão e o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neo-marxista considera esse modelo de família ou qualquer modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse discurso falacioso nas escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então, o texto bíblico, né, de Efésios embasa o modelo cristão de família, tá? Onde o marido é o cabeça da família, é o líder da família, né? Não quer dizer que simplesmente a igreja deve ignorar famílias onde, por exemplo, a mulher sustenta, é a casa onde a mulher sustenta a família. Isso quer dizer que a Bíblia ignora essas pessoas. Isso quer dizer que o modelo ideal bíblico, né, é o modelo onde o marido ele é o cabeça da família, tá? Outra coisa importante também é compreender a completa aversão aos valores bíblicos da questão do movimento feminista, né, que tem vindo, principalmente vinculado muitas vezes a movimentos, né, políticos, onde se acredita que há uma opressão, né, uma opressão dos homens em relação, né, a mulheres, né? E a Bíblia ela não fomenta nem o machismo, tampouco o feminismo, né? Então é complicado para mulheres cristãs participarem, aceitar as ideias feministas, tá ok? Então vamos lá. Já quero deixar aqui claro que a questão do feminismo, né, ela na verdade, inclusive até existe a concepção de feminismo cristão, que é algo que biblicamente não cabe, nem o feminismo, nem o machismo. À luz da Bíblia, o que impera, na verdade, é a falta do conhecimento. Em João 13,
34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, ou seja, os praticantes do cristianismo, os seguidores de Cristo, né? Seguidores de Cristo, o maior foco, o maior vínculo, a maior característica tá aqui, ó, amar uns aos outros. Não tem sexo aqui, não tem relação de sexo do homem, tem que amar mais ou menos, a mulher tem que amar mais ou menos. A Bíblia, ela é completamente imparcial, vamos dizer assim, imparcial em relação a valor, né? A valor maior para o homem ou para a mulher, né? Embora que a cultura de cada lugar onde está sendo narrada determinada história, aí sim, né? Os povos foram influenciados pelo machismo, os povos foram influenciados por uma cultura que por muitas vezes preterizou, colocou a mulher em segundo lugar, né? Mas isso não quer dizer que a Bíblia apoia tais movimentos, tá? Assim como há homicídio relatado na Bíblia, assim como há adultério, quer dizer que a Bíblia apoia esse tal movimento. Então, o movimento feminista, tá? Ele é baseado, né, em uma posição que é marxista, ou seja, que vem de uma ideia de tirar qualquer tipo de opressão, né, que vem pela família. E família são valores pétreos, vamos dizer assim, da Bíblia Sagrada, né? Família, marido, mulher, como a gente vai ver aqui no texto aqui. Então, o amor como um elemento primordial. Então, a base do relacionamento entre homem e mulher é o amor. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Isso implica a prática de sacrifício, de liderança, de sacerdócio. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Deste modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, quando você, marido ou cristão, mulher, homem, for ler esse texto e achar que tem alguma raiz machista, né, radical, né, o radicalismo que existe aqui é o amor, né, porque a palavra fala que a mulher deve se sujeitar ao marido, mas a palavra recomenda ao marido que venha amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, o marido que ama como Cristo amou a sua igreja, que tem um amor sacrificial, altruísta, né, um amor desinteressado. Quem pratica esse amor, irmão, não é nenhum problema se sujeitar, ter submissão, né, a essa pessoa. O cuidado do marido da esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo. Isso implica proteger a esposa e prover uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra, dentre outros. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Então, o marido, ele é, segundo a Bíblia, uma só carne. E, partindo desse princípio, ninguém faz mal, né, à própria carne. Ninguém
ninguém saudável, né, mentalmente saudável, faz mal ao seu próprio corpo, né? Então, o marido cristão tem que entender que a sua esposa é sua própria carne, é parte do seu próprio corpo, é parte da sua própria vida. Então, nós precisamos aprender como marido a cuidar da nossa esposa, né? A ter a base do nosso relacionamento, o amor, a compreensão, exercer a liderança, mas baseada no amor de Cristo, que excede todo entendimento, né? Então, quando você usa a palavra de Deus como base do teu relacionamento, a tua família vai ser abençoada, vai ser grandemente alcançada pelas bênçãos do Senhor. Então, a síntese desse tópico é: o marido, Deus delegou a liderança no lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo, né? Então, é importante que os homens, né, que o casamento, o homem e a sua mulher, eles venham compreender ambos as suas grandes responsabilidades, né? O homem de entregar um amor sacrificial para sua esposa, né? De colocar ela em primeiro lugar, né? Primeiro Deus, né? Depois a sua esposa e depois você, conforme a Bíblia Sagrada fala. Isso daí quebra qualquer paradigma de machismo, de feminismo, de qualquer ideologia que venha a existir, né? O amor cristão acima dos nossos interesses pessoais, acima da nossa satisfação pessoal. Então, o casamento, teu casamento, eu creio que será abençoado quando você colocar a base da Bíblia Sagrada, aprender a observar o que a Bíblia Sagrada ela recomenda, né? Obediência à palavra, servir a Deus, né? Também é servir bem a sua família, tá? Então vamos lá, agora a conduta, essa é a conduta do marido, né? De liderar a sua família em amor e cuidado, né? Questão do cuidado. E a conduta da crente como esposa, de acordo com a analogia paulina, a relação do matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã. As escrituras ensinam sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos seus filhos aos pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, a igreja sabendo, a igreja conhecendo o seu Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para nós se sujeitamos à sua vontade, naquilo que Deus ele quer operar dentro de nossas vidas. Então, a questão da submissão, ela não é de forma nenhuma retrógrada, de forma nenhuma racista, de algum tipo de racismo, ou machismo, ou feminismo, tá? Não é, não existe essa questão, não, a Bíblia foi escrita há muito tempo, então aquela era mal. Não, irmãos, esse texto é claro para nós hoje. Se o teu relacionamento ele for baseado no amor de Deus, que excede todo entendimento, não haverá espaço para diferenças, não haverá espaço para um homem ser depreciado ou para a mulher ser depreciada. Se o teu relacionamento for baseado no amor de Deus, conforme a Bíblia recomenda, você vai ser abençoado, você vai ser agraciado pelo poder de Deus, você vai experimentar
o melhor de Deus. Então o que nós precisamos, nós cristãos, é aprender a compreender o que a palavra ela recomenda para nós, tá? Baseado no caso do casamento, do dever do homem, do dever da mulher, no amor, tá? Então submissão não é depreciativo a partir do momento que você entende que o dever do marido é amar, um amor sacrificial, né? Então essa submissão, essa sujeição à vontade de alguém que quer o melhor, que luta para dar o melhor, né? Que abre mão de si para poder abençoar a sua esposa, né? A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, elas eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3, 28. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, todos vós sois um em Cristo. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e discriminação. Olha lá. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Está ali o texto conhecido. Texto conhecido, bíblico, onde Jesus ele quebra paradigmas, se opõe ao preconceito e discriminação, né? Portanto, a mulher cristã desfrutou de plena liberdade de Cristo e não está sujeita a nenhum tipo de escravidão, nenhum tipo de opressão. Nós precisamos aprender a ouvir o que a palavra de Deus ela fala, porque antes de Karl Marx, antes de filósofos importantes, de pensadores, né, de pessoas que estão tentando aí implementar ideologias na nossa mente e fazer com que a nossa mente ela venha ser cunhada, né, ser aberta de certa forma, né, aberta entre aspas, no sentido ruim, né, a ideologias que quebram paradigmas, que quebram conceitos que nós já adquirimos, né, que são a base da sociedade, que é a família, o relacionamento entre marido e mulher, né, e tudo isso tem sido quebrado, né, e como o casamento ele tem sido atacado, como as famílias têm sido atacadas, né, a mulher ela não pode aceitar ser submissa ao marido, ser uma coisa ultrapassada, vamos dizer assim, e muitas pessoas pensam assim porque acreditam que a Bíblia fomenta, alimenta esse tipo de pensamento, quando na verdade a Bíblia ela alimenta um pensamento igual para todos, né? Acabamos de ler ali, não há servos, né? Nem livres, não há distinção. A Bíblia fala que Deus ele fala, né? Para Deus, Paulo fala, para Deus não há acepção de pessoas, né? Jesus aqui estava à frente do seu tempo, embora a cultura judaica ela realmente colocava a mulher numa posição secundária, inferior, e outras até o dia de hoje colocam a mulher em uma posição secundária, né, inferior. Isso não quer dizer que a Bíblia Sagrada ela vá fomentar esse tipo de conduta. Muito pelo contrário, Jesus ele conversou não só com essa mulher samaritana, né, mas Jesus ele conversou com a mulher sirofenícia. Jesus ele conversou, teve a passagem da mulher na casa de Simão, né, provavelmente uma prostituta da época, né, e que as mulheres serviam a Jesus com seus bens, né, Marta, Maria,
né? Eram amigas de Jesus, uma família próxima a Jesus. Então, quem segue o Evangelho, quem segue a Cristo, irmão, não precisa de ideologias, né, para poder chegar a uma sociedade igualitária, né? Se a nossa sociedade ela usasse a palavra de Deus, né, e haver uma justiça muito plena, muito mais satisfatória, né, onde não ia haver nem discernimento sobre raça, né, sobre sexo, questões de trabalho, né? Então o problema todo é que, infelizmente, o mundo com qual nós vivemos se alienou de Deus, se alienou da sua palavra, né, e cada vez mais vai se afastando dos princípios da palavra de Deus, se voltando, virando suas costas para Deus e a sua palavra. Então você, cristão, você não precisa enamorar-se de ideologias, né, que vão vir quebrando, supostamente quebrando paradigmas, mas na verdade destruindo aquilo que nós construímos, que é a família, né, que é o respeito, que é o amor cristão. Basta você ler a Bíblia, basta você seguir a palavra de Deus para você ser feliz no seu relacionamento, feliz no seu casamento, né? Então, da mesma forma como o homem, marido, ele tem deveres, a mulher, a esposa também tem deveres, né? A esposa tem deveres, né? Tudo isso para que a família ela venha estar estruturada, tá? E a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve de propósito divino de capacitar a pessoa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em uma estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do marido. Isso aí denota uma grande sabedoria, porque quantas famílias estão completamente desordenadas porque a esposa, o marido foi omisso, né? A esposa tomou as rédeas da casa e hoje ela é chefe do lar. Mas não é esse o preceito bíblico, não é esse o que a Bíblia recomenda, né? Isso não, o fato de existir isso quer dizer que Deus aprove, né? E se você quer seguir a Bíblia Sagrada, passe o bastão para o seu esposo, sobretudo o esposo cristão. Ele que tem que ser o sacerdote da sua casa, a liderança da sua casa, né? Segundo a Bíblia fala, né, o marido, essa responsabilidade é do marido, como a esposa tem as suas responsabilidades, né? Cada um tem as suas responsabilidades. Isso não eleva e nem denigre a imagem de ninguém. Cada um tem as suas tarefas. Então, a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade ao lar conferida ao seu marido. Então tá aqui, ó, o subsídio, vou ler esse subsídio, que é o verbo sujeitar, hipotasso, aparece em 5:24, onde Paulo diz que as esposas devem sujeitar ao seu marido em tudo, assim como a igreja sujeita a Cristo. A sugestão da igreja a Cristo envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. Essa questão de sujeição representa a essência dos ensinamentos de Paulo às esposas, pois se trata do foco central da exortação em Colossenses 3:18. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido como convém no Senhor. Todas as passagens do Novo Testamento a esse respeito empregam o mesmo verbo hipotasso.
Efésios, versículo 24 também. Colossenses 3,18. Tito, verso 2, capítulo 2, verso 4 e 5. 1 Pedro 3, 1. Paulo usa a voz média no grego para enfatizar o aspecto voluntário de sujeição das esposas. Hipotácio denota a sujeição no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. Submeter-se aos outros ao invés de impor deveria ser uma característica geral do povo de Deus. Nos versos 22 e 24, Paulo define a natureza de sujeição das esposas de 4 maneiras. A vosso próprio marido está em grego, não foi traduzido como ao Senhor, como é apropriado no Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher e como a igreja está sujeito a Cristo. Comentário aí bíblico pentecostal do Novo Testamento. E a conduta agora, terceiro lugar, a conduta do crente como filho. Primeiro, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina de demonstração do Senhor. A palavra doutrina, ou disciplina, do grego paideia, significa orientação, treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. A palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução, advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. O critério dessa educação está na palavra de Deus. Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. Então cabe ao pai essa grande responsabilidade de conduzir, de ensinar, né, os seus filhos. Então é interessante que a Bíblia ela tem instruções para todos. A Bíblia tem recomendações para todos, resposta para todas as perguntas. Né? Basta você mergulhar nesse grande rio chamado Palavra de Deus. Então tá tudo lá, Paulo recomendando essa conduta que o filho deve ter. Né? Então o pai ele tem uma responsabilidade de criar o seu filho na doutrina, com disciplina. E quantos filhos se tornaram indisciplinados, né? Pode ser por própria displicência do filho, como também pode ser por falta de responsabilidade de criar do pai, né? E no momento em que nós vivemos, onde diversos matrimônios, né, relacionamentos são, vamos dizer assim, abertos, mas no sentido de o marido, ou nem o marido, né, o homem, o jovem, a jovem, o homem, enfim, tem um relacionamento com uma outra pessoa. Dali, esse relacionamento tão superficial gera um filho. Esse filho vai crescer. Logo, esse relacionamento não pode se dizer que foi um casamento, né? Uma união momentânea, sexual apenas provisória, se acaba. Se gera um filho, essa criança vai ser um cidadão, vai ser uma pessoa que vai trabalhar, vai crescer, e vai crescer provavelmente sem ter uma referência, muitas vezes de pai, né? Sem essa referência do pai, ou vai substituir essa referência do pai para uma outra pessoa, para um avô, para um irmão, para um tio.
Quer dizer, a base dessa família, ela foi alterada. Agora, você para analisar que essa conduta, né, de fragilização da família, da casa, ela sendo repetida, né, aos milhares, aos milhões. Imagina daqui 40 anos, né? Daqui 40 anos, em 2060. Quem sabe esse vídeo não dura esse tempo todo, sei lá. Vamos saber. Daqui a 40 anos, como vai estar essa família? Né? Como vai estar daqui a uma próxima geração? Como vai estar essa família? Né? Dessa pessoa, dessa criança, que hoje criança, né, que sua mãe é uma pessoa que não tem tanta responsabilidade, gerou um filho, a qual ela não cria, traz essa responsabilidade para terceiros, essa família é completamente destruída, completamente, pode-se dizer, arruinada, vai gerar uma sociedade. O resultado vai ser uma sociedade. Que tipo de sociedade nós vamos ter daqui a 40 anos? Então nós, cristãos, temos uma grande responsabilidade, pais, independente se você é cristão ou não, de ensinar ao seu filho os valores da palavra de Deus. Né? Um marido para uma mulher. Né? Pois bem, vamos passar aqui adiante. Tópico 2, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais. Tá aí. Porque isto é justo. A explicação para essa postura é categórica. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais. Jesus, ele foi exemplo. Ó. Isso aqui está falando de Jesus. Ó. Foi para Nazaré e era sujeito. Sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Jesus era Deus, mas como filho ele era sujeito de seu pai, sua mãe. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Efésios. Primeiro mandamento com promessa. A promessa: para que se prolongem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. Honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida quando os filhos viverem sobre a tutela dos pais. E a honra é um dever para a vida toda. Então essa questão da obediência, da sujeição, né, aos pais, pequenas condutas, pequenas atitudes que os filhos eles desenvolviam de respeito aos seus pais. Então, como é importante o filho pedir a bênção, né, ao pai e à mãe, chamar o pai de senhor, de senhora, a mãe de senhora, os pais, né? Porque esses atos, eles têm por detrás deles o prisma da obediência. Da obediência. E um filho que obedece, que é obediente ao pai, aos pais, ele vai praticar o conceito de justiça. Ele vai obedecer leis, ele vai obedecer as regras da sociedade. E quanto mais entram esses paradigmas de que o ser humano, o negro, está sendo oprimido, foi oprimido, né? Então ele tem que quebrar essa opressão e ser superior
a raça branca. O homem tem que ser superior à mulher, a mulher tem que ser superior ao homem. Né? Quanto mais essas questões de senso de justiça, falsa justiça, porque não é todos são iguais, mas sim alguém quer se beneficiar de outro grupo. Quanto mais essas guerras de classes, né? O trabalhador é oprimido pelo patrão. Quanto mais essas questões elas forem implementadas, forem enraizadas na nossa maneira de pensar, né? Isso até a forma que você lê a palavra, já tem gente que é influenciado por isso, né? Que deturpa toda a palavra de Deus, que deturpa todo o conhecimento bíblico em busca da falsa aparência. Então, a conduta do filho é prescrita na Bíblia com base na obediência e na honra, a questão de honrar o seu pai, né? De reverenciar seus pais. Né? Então, a orientação cristã é essa: obediência, sujeição e honra. Tá? É um mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrar seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade os recompensas com benesses especiais. Então, se você quer ser abençoado aqui ainda, né? Quer ser abençoado na terra, quer ser abençoado no presente século, no tempo presente, obedeça a seus pais, honre seus pais, porque a palavra de Deus ela se cumpre, ela não volta vazia, ela não fica para trás, ela não cai. Aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar aos filhos e o dever de obedecer, e aos filhos o dever de obedecê-los e honrá-los. E aí a conclusão: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa o dever de submeter e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Que Deus venha abençoar a tua casa, que Deus venha abençoar a tua família, que nós venhamos aproveitar o presente momento oportuno para fortalecer cada dia mais as nossas bases familiares, os nossos casamentos, nossas famílias. Que Deus ele venha abençoar a tua casa, venha abençoar a tua família, que Deus ele venha encher a tua casa de amor fraternal, que você venha ser poderosamente abençoado. Né? Lembrando que para ter uma boa relação familiar, use a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe.